sejam bem-vindos novamente. Para finalizar nossa trilha de transferência de empregados em lote, vamos trazer, a transferência de empregados de forma indireta. Nós temos o cenário de empresas que têm o mesmo grupo econômico, mas não compartilham o mesmo banco de dados. Então, digamos que a empresa X é no banco de dados e a empresa Y está em outro banco de dados. Um exemplo prático, a minha matriz, a minha empresa matriz, ela é aqui em Fortaleza, mas eu tenho uma outra empresa que é dentro do mesmo grupo econômico, mas é lá em Teresina. Então, elas não compartilham o mesmo banco de dados, então não tem como eu fazer aquela vinculação que a gente viu no episódio anterior. Eu preciso fazer a transferência de empregados. Eu consigo através do FOS pessoal? Sim. Como eu vou fazer isso? A gente vai fazer o processo manual que a ferramenta faz automático, certo? Como seria isso? Primeiramente, na empresa de origem, então na empresa que o empregado está atualmente, eu vou criar uma rescisão para ele, tá? Lá em movimentos, rescisão, criar. Eu venho aqui, seleciono o empregado e coloco a data. A data da rescisão segue o mesmo critério, que a gente viu no episódio anterior. É o último dia trabalhado daquele empregado no mês, certo? Naquela empresa. Então, no episódio anterior, a gente utilizou também a Milena e a gente fez a transferência com a data dia 31. Ou seja, até o dia 31 de setembro de 2024, ela pertenceu a essa empresa FNP e a partir de 1 de agosto de 2024, ela pertenceu a outra empresa, Foi para outra empresa. Então, aqui eu faço, informar a data com esse critério, Tendo a ciência que essa data aqui eu estou indicando que é o último dia trabalhado dessa empregada aqui nessa empresa. Coloco o mesmo tipo, tá? O tipo de rescisão. E aqui ele já pede o CNPJ ou CPF da sucessora, tá? Então, aqui é importante porque dessa informação. Porque no 2299 vai a informação da empresa que a empregada foi transferida. Na ferramenta, o sistema já faz esse preenchimento automático. Mas como a gente está fazendo de forma manual, pelo fato da outra empresa não estar dentro do mesmo banco, a gente precisa informar. Então, aqui eu vou informar o CNPJ lá da minha demonstração, da empresa que eu vou. Se eu não souber essa informação, antes de fazer esse processo, eu preciso colher essa informação lá. Sim, olha, me passa o CNPJ dessa empresa para me fazer a transferência do empregado. Então, aqui você vai colocar aqui o CNPJ e depois você vai criar a rescisão. Então, a gente vai aqui na empresa demonstração e vai pegar o CNPJ da empresa demonstração e vamos informar aqui. Informei aqui o CNPJ. Pagar a saúde e salário eu não vou marcar. Por quê? Porque esse tipo de rescisão aqui, ele fica zerado, tá? E vou avançar. Ele vai dar o alerta se o empregado tem período na folha, porque eu criei folha para ela poder ter remuneração nessa empresa, tá? Então, rescisão criada com sucesso, eu clico em sim. Ele vai fazer o cálculozinho da rescisão. E aqui ela vai ficar zerada, tá? Tipo, transferência empregado sem ônus, zerada. Eu vou encerrar ela e enviar para a social normal. Ó, ele pergunta, enviar a rescisão. Enviei, beleza. Terminei aqui o meu processo de transferência na minha empresa de origem. Se não for você que for o responsável pela empresa de destino, você repassa a informação lá para quem vai receber esse empregado. Que lá na empresa de destino, eu vou precisar fazer um cadastro dessa empregada do zero, tá? Aqui na opção novo, em cadastro empregados novo, cadastro. Eu vou ter que preencher os dados dessa empregada igual o que está lá na minha empresa de origem. Então, é muito importante, a questão aí de compartilhamento aí, do departamento pessoal de uma empresa para outra, de se conversar, da empresa de origem fornecer os dados do empregado, do cadastro dele. Então, aqui eu tenho que fornecer os dados da Milena, data de admissão, categoria,
cargo, todas as informações que estão aqui, eu preciso fornecer para a pessoa que vai fazer lá na outra empresa, porque ela vai replicar essa informação todinha até a data de admissão, tudo igual, lá na outra empresa, com uma observação. Pronto, lá na empresa de destino, depois que eu preencho os dados exatamente igual aos dados que lá o meu departamento pessoal da empresa de origem me mandou, eu preciso ter atenção nessa tela, tá? Essa tela aqui, que é a tela de vínculo nos dados contratuais, eu não preencho essa informação aqui, tá? Essa matrícula é social. Por quê? Porque essa matrícula é social, que é a matrícula desse novo cadastro que a gente está mandando. Então, a gente deixa em branco para que o próprio sistema ACT pessoal gere a matrícula, certo? Então, daqui eu já vou para essa tela aqui, admissão do empregado. Então, aqui eu vou colocar o tipo de admissão, transferência em lote, certo? Então, aqui, transferência sem ônus. Tipo de admissão, transferência entre empresas do mesmo grupo, mas também tem outras opções. Transferência entre empresa consorciada ou de consórcio, enfim, fica a critério, né, da necessidade da sua empresa. No nosso exemplo aqui, vamos tratar da transferência entre empresas do mesmo grupo. Preencho aqui, quando eu seleciono esse tipo, ele já habilita os dados da transferência aqui. Então, aqui eu vou colocar a data 1/8/2024. Por que eu não posso colocar 31/7? Porque 31/7 foi a data que ela saiu lá da outra empresa. Então, eu não posso ter, né? Vai dar vínculos concomitantes, ou seja, vai dar 2 vínculos em empresas diferentes com a mesma data. Então, não fica interessante. Então, lá eu encerrei dia 31, aqui eu coloco um dia depois. Então, 1/8/2024, coloco o tipo de inscrição e pego o CNPJ lá da empresa de origem, que também o meu departamento pessoal, né, lá da outra empresa me forneceu. Então, eu vou aqui na empresa de origem, copio o CNPJ e informo aqui o número da inscrição. É interessante que aqui, gente, ele vai a informação de números sem caracteres. Então, como a gente cola lá, vem com caracteres, ele vai ficar com a informação errada. Então, a gente coloca no bloquinho, apaga os pontos e os travessões, deixa somente numeral. Lembrando que o E-Social ele não aceita caracteres especiais nem espaços. Então, a gente tem que respeitar essa regra de validação. Coloca aqui. Coloquei a informação aqui. Aqui é a matrícula anterior, que lá do outro cadastro, a minha empresa anterior, ela tem que me fornecer também, que é justamente esse campinho aqui, dados contratuais. Então, é esse númerozinho aqui que eu vou passar para a minha outra empresa, e ela vem aqui e coloca a matrícula. Pronto. Esses são os dados principais, né, essenciais para fazer a transferência em lote de forma indireta. Então, vocês podem observar que a maior criticidade de preenchimento de dados é na empresa de destino. Na empresa de origem, eu vou somente demitir o empregado. Eu vou criar a rescisão com o tipo de transferência sem ônus e enviar o 2299. Ponto. Agora, já na minha empresa de destino, que é lá no meu outro banco de dados, é que eu vou fazer todo o cadastro exatamente igual o anterior, né? E preencher os dados da aba admissão com as informações da transferência. A data, que é um dia depois da data que eu encerrei lá, o CNPJ ou SEI da empresa que veio, né? O da empresa anterior, e a matrícula anterior lá da outra empresa, novamente. Na aba vínculo, a matrícula é social no meu novo cadastro, nessa nova empresa, eu não preencho, eu deixo em branco para que o sistema faça esse preenchimento de forma automática. Terminei o preenchimento, eu valido as informações, certo? Termino o preenchimento aqui, dou OK, ele vai enviar o 2200 para o E-Social com a informação da transferência. Então, essa é a transferência de forma indireta que você pode utilizar quando você não tem as duas empresas, né, dentro do mesmo banco e você não vai ficar sem poder fazer essa transferência, tá certo? Então, essa foi a nossa trilha de hoje. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Então, um forte abraço e até a próxima!